Muito bem, estamos de volta. Agora vamos para o nosso exercício de classificação. Lembrando que o exercício de classificação é feito com base no que nós já temos, que é o exercício de seleção. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse texto enorme do nosso exercício de seleção, que foram 2 horas para ficar concluído, e vamos trazer ele então aqui para o nosso exercício de classificação, né? Já posso ajustar isso aqui para a página. Pronto. Vou trazer ele para cá e vou começar também um longo exercício de classificação, tendo em vista que nós temos muitos personagens aqui, certo? É, Vou dar início, vou fazer da mesma forma, vou dar uma pausa para que você tenha uma aula aí de no máximo 20 minutos e em seguida eu vou retornar no finalzinho já, tá bom? Mas para começar, como é que a gente faz o exercício de classificação? Estamos lá. Estevão é diferente de Graça, então Estevão fica em cima. Poder é diferente de Graça, vamos descendo. Prodígios é diferente de poder. Sinais também é diferente. E povo também é diferente. Então, cada um é um personagem diferente, vai ficando no seu devido lugar, certo? O verso 9, eu vou abrir minha Bíblia aqui do lado e vou acompanhar para mim ir descobrindo certinho, né? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram entre o povo. Então, no meio do povo, levantaram alguns dos que eram da sinagoga. Então, esse e se é o povo que se levantou, alguns dos que. Esse aqui é gente do povo. Eles eram da sinagoga dos libertos, sirineus, alexandrino, da Cilícia. Isso aqui é a região que era cada uma dessas pessoas. Ó, levantou, tinha o povo, alguns desse povo se levantou, eles eram de uma sinagoga. Dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, tudo isso são região da Ásia. E Estevão é um personagem que a gente já teve, então vamos pegar ele aqui e vamos trazer ele para o lugar dele aqui. Pronto, Estevão ficou junto com o, o seu o seu o seu companheiro, né? Estevão volta para Estevão. Vamos continuar então. Sabedoria está sozinho, espírito também está sozinho, o qual, verso 10. Eu vou lá para o verso 10, porque para fazer o exercício de classificação, a gente tem ao espírito pelo qual ele falava. Então, o qual aqui é o espírito. Ele é Estevão, tá? Ele é Estevão e o qual é espírito. Então, eu vou puxar aqui para Estevão, o ele, porque é uma referência a Estevão, né? Maravilha. E agora a gente volta lá para o verso 11. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia o verso 11. Então subornaram homens para dizer que este homem profere blasfêmia. Quem que era este homem? Estevão. Então vamos trazer para cá. Blasfêmias é um personagem que fica só. Moisés é outro personagem. E Deus é outro personagem, ok? Então, pronto, a gente está fazendo o exercício de classificação. Vamos lá. O povo. Ó, esses homens, eles subornaram alguns homens. Que homens eram esses? Eram gente do povo. Então vamos trazer para cá. Maravilha. Vamos para o 12 agora. O povo, anciãos, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo.
o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Sublevaram o povo, os anciãos. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, na palavra sublevaram. A gente já está aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu quero entender o que está acontecendo de uma forma diferente. Ah, vamos lá então, verso 12. Sublevaram. Sugnel. Mover junto com os outros. Entrar em comoção. Excitar, provocar. Então o povo entrou em comoção. Os anciãos e os escribas. E investindo. Então, esse povo todo, junto com os anciãos e escribas, que estavam no meio do povo, não era o povo necessariamente, porque eram autoridades, né? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício e vamos pegar aqui então. Vamos deixar separado. Eu vou pegar o povo, vou trazer para cá e vou anciãos, escribas. O que esse pessoal fez? Arremetaram contra Estevão e o levaram ao sinédrio. Então, Estevão, vou trazer o Estevão para cá, certo? Muito bem. Vamos voltar lá para o 13. Verso 13, deixa eu ver aqui. Apresentaram testemunhas falsas. Testemunhas falsas. Essas testemunhas falsas provavelmente estavam aqui, eles pegaram no meio do povo, né? Este homem é o Estevão, eu vou trazer para cá, certo? Beleza. O lugar e a lei. Quem que é o lugar que ele apresentaram? Que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, pode ser o templo, pode ser Jerusalém, e contra a lei. A lei era a palavra que eles tinham, né? Sinédrio é um grupo, né? Um conselho, uma espécie de conselho. Então, vamos lá. 6,14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o temos ouvido dizer, o é uma referência ao Estevão. Beleza. O temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno, este lugar, Nazareno destruirá este lugar. Este lugar é o lugar santo, que já apareceu aqui. Então vem para cá. Prega contra os costumes de Moisés. Moisés já apareceu. Então Moisés vem para cá. E Moisés nos deu. Nos deu é o povo, né? Então, vamos tirar isso daqui e levar lá para o povo. Beleza, eu vou dar só mais uma relida. Estevão, cheio de graça, poder fazer prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos. Então, peraí, tinha o povo e tinha esses alguns que se levantaram. São pessoas diferentes. Esses aqui vão vir para cá, dos que eram. Subornaram homens, aí sim, homens do povo, que foram subornados. E do meio do povo, eles pegaram testemunhas. E aí sim, isso aqui também pertence ao povo. Beleza, agora ficou, são personagens diferentes. O povo e esse pessoal que se levantou aqui contra o Estevão. Maravilha. Então vamos lá continuar no 14. Esse Jesus Nazareno. Terminamos costumes. Vamos para o 15 agora, né? Estou com a Bíblia aqui, 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjos. Todos quem? Todos vai ter que ficar todos
Mesmo, porque senão eu vou ter que colocar todos no povo, todos nos que se levantaram, todos nos anciãos e nos escribas, que é o certo. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio. Deixa eu pegar o sinédrio, que já tem aqui perto, vou trazer para cá. Os olhos eu vou levar para baixo. Todos os que seu rosto vem para cá, rosto de novo, anjo. Maravilha. E agora a gente vai levar olhos, fica sozinho, né? Vamos pegar o Estevão, tá mais fácil, e vamos trazer aqui para o Estevão. Pronto, trouxemos o Estevão para o Estevão. Vamos voltar lá embaixo. Todos os que. Todos os que é uma referência a todo mundo que estava lá. Quem era todo mundo? Quem era todo mundo? O povo. Tinha gente do povo lá no Sinédrio, né? Isso era uma espécie de tribunal, quando se tinha alguma coisa. Ele da sinagoga dos libertos, Alexandrino, espírito blasfemo, Moisés, ancião. Os anciãos e os escribas também estavam lá. Beleza. É, o 7:1, né? 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote. E também no sumo sacerdote, né? Lhe perguntou o sumo sacerdote: é isto assim? Perguntou para quem? Perguntou para Estevão. Então vamos trazer Estevão para o lugar dele. Pronto, Estevão veio para cá e vamos voltar lá. Estevão disse. Vamos pegar o Estevão, vamos trazer aqui para o Estevão. Então, esse é o exercício de classificação, pessoal. É isso que nós estamos fazendo. Varões, irmãos. Quem são os varões, irmãos para Estevão? Ctrl X. O sacerdote, os escribas e anciãos. Esses homens aqui que se levantaram contra eles e o povo que estava lá assistindo, né? Então, ele falou para todo mundo, varões e irmãos, uma referência a todo mundo que está ouvindo, né? Nossos pais, Deus. Deus já apareceu, vamos puxar Deus aqui para cima, né? Onde Deus está? Aqui. Pronto. Glória aparece pela primeira vez. A gente não vai utilizar para nenhum outro. Abraão também, primeira vez. Nosso Pai. Nosso, quem que é o nosso? O sacerdote que perguntou, o sumo sacerdote que perguntou. Os homens aqui, certo? Esse aqui, todo mundo que estava ouvindo lá, o povo e até os que se levantaram contra eles, certo? Abraão, nosso pai. Pai é o mesmo Abraão, né? Mesopotâmia é uma região, é terra de Arã, outra região. 7:3, deixa eu vir aqui na minha Bíblia, tem que acompanhar. Ele disse: sai da tua terra. Quem foi que disse: sai da tua terra? E lhe disse: sai da tua terra. Isso aqui foi dito a Abraão, tá? Terra, tua parentela, Abraão. Parentela aparece sozinho. Terra, e vai para uma terra, é outra terra que eu te mostrarei. Eu é Deus e o ti é Abraão. Então vou colocar o Abraão aqui e o Deus eu te mostrarei. Eu vou cortar o Deus aqui e levar lá para onde ele está, tá? Onde é que tá? Tá aqui. Eu te mostrarei. Terminamos então o 7:3, agora o 7:4. Não é, então não é personagem. Foi um errinho aqui no versos 4.
a gente vai lá e corrige lá atrás. 7:4, então, saiu da terra dos caldeus. Essa terra é a primeira terra aqui. Dos caldeus, é um povo, e foi para a terra de Arã. Cadê o Arã? Tá aqui, ó. O Arã tá aqui. Então vou apagar isso. Arã duas vezes. Morte tá pela primeira vez. Dos caldeus de Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habita. Com a morte do seu pai, esse é o Abraão. Cadê o Abraão? Tá aqui. Com a morte do seu pai, Deus. Peraí. E disse: habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Então é Abraão. Esse seu aqui é uma referência a Abraão. Então, vem para cá. E esse pai aqui é o pai de Abraão. Ele vai ficar com a morte de seu pai. Ele vai ficar sozinho aqui, porque esse é um personagem que apareceu aqui agora, né? Deus o trouxe a esta terra, ó. Vem para cá, Abraão. Esta terra é uma referência a esta terra aqui. Deus, a gente vai levar lá para Deus, vou tirar ele daqui, vou procurar Deus aqui no seu lugar e vou colar ele aqui. Pronto, Deus está no seu lugar agora. Vamos voltar. Pai, esse em que vós habitais agora é uma referência a todo mundo que estava ouvindo, certo? Então, quem é? O sacerdote que fez a pergunta. O vós é uma referência a ele. O vós é uma referência a esses homens aqui. Esses aqui. Esses aqui, que é os que se levantaram. E as pessoas do povo que estavam lá assistindo também. Pronto. Pessoal, a gente veio até aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, tendo em vista que a gente tem muito trabalho pela frente. Isso aqui vai durar aí quase 2 horas ou mais de 2 horas. Então, quando eu estiver terminando, eu volto. Mas o processo e o princípio é o mesmo. Vocês vão ter uma aula aí de uns 25 minutos, reduzida, mas em que o processo é esse. O exercício de classificação é você ir juntando cada personagem ao seu igual, para que a gente tenha o número exato de quantas vezes ele aparece e possamos criar um ranking do maior para o menor, definindo o primeiro personagem, segundo, terceiro, quarto e quinto, enfim, assim por diante. Quantos personagens a gente tem no texto, a gente vai definir aqui também, e quantas vezes eles aparecem. Então, eu vou voltar aqui para minha tela de exercício, vou dar uma pausa e a gente volta quando estiver terminando, ok? Oi. Muito bem, nós vamos aqui voltar. Fizemos toda a parte aí, deu mais de 2 horas de exercício. E nós aqui, então, separamos cada um no seu lugar. E agora nós vamos fazer esse exercício aqui de contagem, certo? Vou fazer um pouquinho com vocês, para vocês verem como eu estou fazendo. Muito embora esse Senhor aqui, ou ele vai para Jesus ou ele vai para Deus, mas eu nem vou fazer isso agora. Vou seguir acertando quantas vezes cada personagem aparece. O Paulo,
ele aparece no texto 4 vezes, certo? Paulo 4 vezes, as vestes aparecem uma vez, as testemunhas uma vez, a cidade uma vez. Estevão também vai lá para o Estevão, a destra de Deus uma vez, os céus uma vez, os dentes uma vez. Anjos aparece apenas uma vez. Anjo aparece várias vezes, tá? Deixa eu retirar já de uma vez aqui o Estevão e vou levar lá para onde está o Estevão, tá? Vamos consertar isso já, tá bom? Estevão está aqui. Aqui é o lugar dele, então. Pronto. Isso, não aparece 4 vezes, né? É só um. Já vou pegar aquele senhor. Primeiro eu vou abrir aqui a Bíblia. Eu vou abrir aqui a nossa Bíblia. Deixa eu só ajustar aqui. Eu tirei do foco um pouco. Isto, creio que assim está bom. Nós vamos pegar aqui aquele senhor que está bem no finalzinho. Em alta voz, Senhor, não lhes. Então, ajoelhando-se e lançando fora da cidade, as testemunhas apedrejaram Estevão e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes. Bom, como ele está falando do Senhor Jesus, como ele está chamando Jesus como Senhor, aqui nós estamos olhando no verso 59. Então, esse Senhor aqui também é Jesus. Nós vamos pegar ele e vamos levar lá para onde está Jesus, tá bom? Já vamos fazer isso também para deixarmos tudo certo daqui para cima. Vamos achar Jesus. Onde é que está? Jacó, Abraão, os pais, Jesus está aqui. E agora sim, Jesus ficou contando certo. Já vou contar, né? 3, 6, 9, 10, 11. Jesus aparece então 11 vezes. Pronto. Aí agora a gente continua. A gente continua lá no final, contando quantas vezes cada personagem apareceu. O ministério, uma vez. A lei, 2 vezes. Os ouvidos, 2 vezes. A cerviz, uma vez. Dura, cerviz. Espera aí, ó. Dura, cerviz. Dura é um qualificativo, a gente já vai apagar, tá certo? E já vou fazer a correção disso lá no texto também. Todas estas coisas aparecem 3 vezes, mão uma vez, repouso uma vez, qual lugar 2 vezes, o trono uma vez, o céu 2 vezes, tá bom? Humanas uma vez, casas uma vez, Salomão 2 vezes. Casa aparece mais de uma vez, tá? Casas é que aparece só 2, só uma, né? Davi aparece 3 vezes, dias uma vez, presença uma vez, nações uma vez, Josué uma vez, modelo uma vez, o testemunho uma vez, a Babilônia uma vez, as figuras 2 vezes, o Deus Renfã 2 vezes, né? Moloque, o Deus Moloque uma vez, o tabernáculo aparece 5 vezes, o ocaso uma vez, o espaço uma vez, os sacrifícios uma vez, vítimas
uma vez, casa uma vez, profetas, os profetas aparecem 4 vezes, o livro uma vez, a milícia uma vez, o culto, as mãos. Percebem que mão uma vez, mãos 2 vezes. Vou dar uma pausa novamente para diminuir o tamanho do nosso vídeo. Vou fazer tudo isso e a gente volta em seguida. Muito bem, nós retornamos e agora sim nós terminamos de contar aqui todas as vezes em que cada personagem apareceu. A gente vai dar uma olhadinha rápida, certo? Mas, em vez de olhar rápido, já vamos organizar isso. Por quê? Porque, percebam, a classificação do jeito que está aqui, ela não está numa ordem correta, porque a gente tem um personagem aparecendo 34, um 3, 1, 2, 2, 26, 30, 1, 1. Então, vamos organizar isso para a gente descobrir quais são os personagens da cena, né? Todos eles. E descobrir também a ordem. A ordem aqui é decrescente e não crescente. A gente descobre quem é o personagem central percebendo o que mais aparece e não o que menos aparece. Por isso que a ordem é crescente. Então agora o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos copiei todos eles. Vou usar agora aqui um recurso do Microsoft Word. Vou copiar eles aqui, tá? Eu dei um Ctrl C, copiei tudo e agora eu vou ver quantos personagens a gente tem nesse texto. É uma curiosidade, a gente precisa saber, ou a gente vai saber aqui agora, quantos personagens a gente tem. Só que eu quero números, não letras, tá? Isso. Pronto. Quantos personagens eu tenho? Vamos lá. 60. Essa é uma cena grande, então, consequentemente, ela vai ter muitos personagens. 180 personagens nós temos aqui nesta cena. Ok? Mas alguns são figurantes. A maioria deles são figurantes. Vamos separar agora o joio do trigo. Vamos separar de quem é que o texto está falando. Ok? Para fazer isso, nós vamos colocar esse texto na ordem, certo? Vamos criar uma ordem para esse texto, para a gente falar sobre ele. Deixa eu recolher aqui, ver se clicando aqui a gente vai ter condições de fazer essa ordem. Muito bem, vamos preparar aqui a nossa ordem, a ordem em que o texto aparece. O primeiro personagem aparece 34 vezes. Ele aparece, é o que mais aparece no texto? Ainda não sei, mas eu sei que o 2 aparece mais do que o 1. E eu sei que esse aqui aparece mais do que graça. Eu sei também que esse aqui aparece mais do que o povo. Certo? Então a gente tem 34, 30, 26. Esse aqui aparece mais do que graça, porque aparece 4 vezes. Esse aqui aparece 24 vezes, portanto vai aparecer mais do que o Espírito. Moisés aparece 50 vezes, é o personagem que mais aparece, certo? Então vamos trazer a que mais aparece até aqui, né? 50, 34, 30. Muito bem. Deus aparece 38 vezes. Então vamos colocar Deus em segundo lugar. Deus em segundo lugar. 28 vezes os anciãos do povo. Então vamos colocar eles aqui, né? Primeiro do que o povo. Os escribas aparecem 30 vezes. Então vamos juntar eles. Vamos colocar ele no lugar que ele deve ficar, né? Que é acima dos anciãos. Depois, quem é? Nós temos aqui esse aqui com 2, que vai ficar
acima desse do poder, esse com 3 que vai ficar acima do 2. Jesus, 11 vezes. Opa, Jesus vai ficar bem acima do Espírito aqui. Depois nós temos aqui os olhos que vão ficar acima do prodígio. Nós temos também o rosto que vai ficar acima de tudo que é uma vez. Nós temos o anjo que vai ficar acima de tudo que é 3, porque ele é 4. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Olha, classificando, o sacerdote aparece 24 vezes, né? Vai ficar aqui. Os nossos pais, aliás, os pais deles, né? 53 vezes. Então, vamos ver. O maior personagem apareceu 50 vezes, que foi Moisés. Os pais apareceram 53, mais do que Moisés. Então, vai ficar aqui. Então, 53, 50, 38, 34, 30, 30, 28, 26, 24, 24, 11. Estamos aí. Abraão, 19 vezes. Abraão está acima de Jesus. Muito bem. A glória aparece 2 vezes, vai ficar acima do poder. A terra aparece 4 vezes, vai ficar acima da graça. O isto vai ficar acima do poder. Então nós estamos aqui classificando. Ó, tem essa terra aqui que aparece 8 vezes, vai ficar aqui acima do 4. Tem mais 2 aqui, que vai ficar aqui. Mais 2 aqui, que é a morte, que vai ficar aqui. Mais 3 aqui, que vai ficar acima do 2 aqui, né? Isso, descendência 2 vezes, vai ficar aqui. Então, nós estamos ordenando o texto, colocando em ordem decrescente quem por direito deve ficar nas melhores posições, né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas eu vou dar mais uma pausa, vou organizar isso e volto para mostrar como ficou. Muito bem, agora sim, essa foi a maior, sem dúvida alguma, a maior cena que eu já fiz até hoje. Então nós temos aí 180 personagens. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a mais, tá? Para a gente tentar enxergar. Não vai dar para a gente enxergar tudo, porque bom, tá quase tudo aqui. Então vamos deixar assim. Então, 180 personagens, né? Todos os que aparecem com 1. Tá aqui. Agora nós temos aí os que aparecem 2 vezes, os que aparecem 3 e 4 vezes, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Agora nós temos uma ordem decrescente aqui, certo? Começando com, deixa eu colocar uma folha só. Aumentar aqui o tamanho para que você possa ver melhor. Deixa eu voltar aqui. Isso, ó. Personagens principais e assunto geral da passagem. Então nós temos aqui o primeiro personagem, que são os pais. O autor se refere àquele grupo de pessoas com quem Deus lidou lá no passado. Né? Ele chama essas pessoas, os antigos hebreus, de os nossos pais. Então, esse personagem, os nossos pais, é o personagem que mais aparece, 53 vezes. Depois, Moisés, 50 vezes. Depois, Deus, 38 vezes. Depois, o próprio personagem Estevão. É ele quem está falando a respeito dos pais, Moisés, Deus e
de si mesmo, né? Como é que ele se encaixa nessa história? E depois nós temos aquele pessoal que prende Estevão, aquele pessoal que está contra Estevão. Esse pessoal vai aparecer separadamente aqui. Nós temos, por exemplo, alguns homens que se levantaram contra ele, levaram para os escribas e para os anciãos, reuniram todos eles no sinédrio, certo? Então, esses três grupos, apesar de aparecer separadamente, o que aconteceu com um vale para os outros. Por quê? Porque no seu diálogo, deixa eu mostrar para vocês aqui, que no seu diálogo, Estevão usou os pronomes no plural. Por exemplo, ó, nossos, nossa, nossos, suas. Então, todos, varões, irmãos, nós, vós, nossos. Então, esses pronomes no plural incluíam aqueles grupos todos, aqueles homens que se levantaram lá no início, depois os escribas que se reuniram aos anciãos e a um sacerdote, pelo menos, que é dito aqui, lá no sinédrio. Então, tudo que Estevão está falando para eles, tá? Então, a gente vai tratar esse grupo de uma maneira só, como se fosse um personagem só, não aparecendo 100 vezes, por exemplo, mas nós vamos pegar um deles, analisando um deles, praticamente nós analisamos os outros. Por quê? Porque o que Estevão disse sobre um, ele também disse sobre o outro. Então aí depois nós temos o povo, que aparece 26 vezes, depois nós temos as testemunhas falsas, né? Que estavam lá naquele sinédrio também. Então, tudo que nós falamos sobre um, praticamente nós vamos falar sobre o outro. Depois, os sacerdotes também estavam no sinédrio. Aí, o próximo personagem, Abraão. O próximo, o Egito. José. Jesus. E daí por diante, praticamente não tem mais, nós não temos mais nenhum interesse aqui, certo? Jacó, 7 vezes, enfim. Os outros personagens, eles são figurantes. Então, vamos começar eliminando os figurantes? Vamos eliminar os figurantes. Todos os personagens que aparecem aqui uma vez são figurantes, certo? Então, nós vamos apagar esses figurantes, todos os que aparecem uma única vez. Vamos apagar também todos os que aparecem 2 vezes. Vamos apagar os que aparecem 3 e 4 vezes. Chegamos aos 5, 6. Chegamos ao 7, 8. Vamos deixar aqui, vamos apagar até o 8. Então, ficamos aqui com 14 personagens principais. Porém, nós vamos perceber que, a partir do 5º, alguns homens, os escribas, os anciãos, as testemunhas falsas e o sacerdote, tudo que foi dito de um também foi dito do outro, porque eles estavam no sinédrio e Estevão dizia, nós, vós, vocês. Então, enquadrou todos eles dentro do mesmo grupo. Então, nós vamos trabalhar praticamente um só. Nós vamos extrair algumas lições diferentes de todos eles, mas a maioria das lições vão ser as mesmas para todos estes personagens aqui, tá? Então, eu vou procurar uma maneira de juntar todos eles e aí a gente vai trabalhar com esses personagens juntos, da mesma forma. Tá bom? Então, tá aí os personagens centrais. O assunto geral da passagem. Esse texto foi escrito para nos falar de um tempo em que os nossos pais foram tratados por Moisés, em nome de Deus. Na verdade, Deus usou Moisés, mas Moisés aparece mais do que Deus. Então,
os nossos pais, os pais deles, foram tratados, foram direcionados, foram guiados por Moisés, amando de Deus. E quem está relatando, contando essa história, é Estevão. Porque alguns homens se uniram aos escribas, aos anciãos, para afastá-lo do povo para quem ele pregava. Conseguiram testemunhas falsas e um sacerdote que esteve junto com eles para acusá-lo Olha, eu acho que nós não vamos falar nós vamos ficar Abraão, nós vamos ficar até aqui sacerdote por enquanto, mas como praticamente está se repetindo, o certo seria a gente ficar até o povo e juntar esses que estão juntos aqui, né? Mas eu vou fazer isso depois e, por hora, o texto. Eu acho até que eu vou deixar isso aqui, você vai ter isso aqui no e-book, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada no assunto geral, a nossa aula já está, não está uma aula grande, mas como a gente cortou e mostramos apenas um resumo do que nós fizemos, porque o exercício de classificação, eu já estou nele há umas 3 horas, certo? Então, não vale a pena gastar mais um tempo, tendo em vista que a gente já reduziu. Então, o que você vai fazer? Baixe o e-book e dê uma olhada em como eu deixei os personagens, como ficou o assunto geral da passagem, já que eu disponibilizo para vocês inteiramente grátis o e-book desse texto. Deus abençoe muito a sua vida e a gente volta na sequência com as verdades iniciais de cada um dos personagens.